Marqueteando por aí com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM. Está começando o Marqueteando por aí. Com o crash das redes do Facebook na semana passada, muitos especialistas em marketing digital começaram a se perguntar: será o início do fim das redes sociais? Hoje as redes sociais são uma espécie de ambiente alugado, onde trabalhamos e nos relacionamos e ali colocamos os nossos ativos, sejam eles financeiros ou intelectuais. E se um dia tudo acabar de uma hora para outra, para onde vai esse conteúdo e os clientes conquistados em anos de trabalho duro e investimento? Para conversarmos sobre isso e fazermos uma análise da situação, recebemos aqui nos estúdios da CBN Maceió Rafael Falcão, do Dicas Digitais, um dos colunistas do nosso programa. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez ao Marqueteando por aí. Eu que agradeço, Dani, o convite para falar de uma coisa tão... tá acontecendo o tempo todo, né? Então, Rafa, até esse crash das redes sociais do Facebook, empresários e profissionais de marketing digital não tinham parado para pensar: e se as redes sociais acabassem de uma hora para outra? Para onde iria todo esse conteúdo e o investimento que foi feito ao longo desse tempo? A gente tem como responder essa pergunta? Ora, eu sempre falo para toda a minha audiência que você não pode depositar todas as suas fichas em uma rede só. É interessante que você tenha canais que você tenha mais domínio, como por exemplo um site. Então você mesclar e trabalhar estratégias em redes sociais que não sejam uma única é o melhor dos caminhos. Então, por exemplo, hoje eu trabalho estratégias no YouTube, no Telegram, no TikTok, no Pinterest e também no grupo do Facebook. Mas claro, a gente sabe que o território é alugado. E pode ter uma queda no algoritmo, pode cair alguma coisa, pode até inclusive bloquear as nossas contas, e aí como é que a gente fica? Então por isso que é importante diversificar as estratégias nos canais digitais. Certo, então ter um site, ou elas ainda precisam caminhar juntas, investindo também em outras estratégias? É sempre importante você investir tanto no tráfego orgânico, e o principal pilar do tráfego orgânico é você conseguir trazer esse tráfego através das redes sociais para os seus canais como um site. Então cada vez mais os especialistas de conteúdo eles estão se tornando cada vez mais especialistas, na verdade, no assunto. Essa atenção da audiência está muito dividida. Então, antigamente você tinha, por exemplo, o sucesso do Instagram, estava todo mundo lá. Agora você tem o TikTok, agora você está tendo o YouTube Shorts, um novo formato de conteúdo do YouTube. Então isso divide muito a atenção da audiência, e as redes elas fazem o tempo todo algo para tentar reter a gente lá. Porque quanto mais tempo a gente passa nas redes, mais anúncios aparecem, mais as redes sociais conseguem monetizar. Mas, como eu falei para você, se você quer ter uma estratégia eficaz hoje, é importante você diversificar e não ficar refém de um único canal. E para monetizar, né? Porque tem muito digital influencer que trabalha somente com YouTube ou Instagram para monetizar fazendo public posts. Essas pessoas que não vendem produtos e nem serviços, são meros garotos propaganda. Como ficam essas pessoas se as redes sociais acabarem? Vão ter que se reinventar? Eu acho que elas ficam ansiosas demais. Porque quando você tem uma estratégia em uma única rede, corre o risco tremendo da rede acabar de existir, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uns colegas, parceiros, e 2 grandes redes do marketing digital caíram hoje. Então foi bloqueado porque colocou uma publicação que estava contra as diretrizes do Instagram. E esses influenciadores que ficam reféns só disso, e eles não conseguem diversificar a forma de monetizar, a forma de trabalhar outros canais digitais, corre o risco sim de não terem mais serviço e acabar ficando sem uma fonte de renda. E isso é muito latente, porque cada rede social tem um ciclo de vida. Não vamos ser hipócritas e dizer assim, o Instagram vai ser para sempre, o Facebook vai ser para sempre. Não. Então essas redes elas podem morrer como morreu também o finado Orkut. Isso. E isso pode acontecer com qualquer uma dessas redes. Isso que eu ia te perguntar. A gente, quando estava no ápice do Orkut, achava que aquilo nunca ia acabar, né? Todo mundo se conhecendo, se relacionando, buscando amigos antigos ali. E um belo dia o Orkut é vendido e acaba-se.
a gente corre esse risco real. Agora eu te pergunto, qual é a alternativa, além dos próprios sites, dos seus próprios marketplaces? Existe alguma outra maneira da gente continuar vendendo e se relacionando? Eu acredito que seja lançando mão de estratégias de marketing de sempre. Sim, o marketing tradicional, né, e o digital eles andam em conjunto, né? Já diria o Philip Kotler, né? Os dois, um não existe sem o outro. Então você precisa ter estratégias tanto no digital quanto no tradicional. A grande diferença é que o digital você consegue metrificar tudo, você consegue mensurar tudo. E hoje eu falo para as pessoas, olha, você não precisa de audiência, você não precisa ter uns grandes perfis nas redes sociais para você vender. O que você precisa é de uma boa estratégia de anúncios. Uhum. E o anúncio independe, você pode estar sem rede social alguma, você pode fazer anúncio e pode conseguir vender desde já. Claro. Desde que você trabalhe uma boa copy, que é a escrita persuasiva, um bom criativo, que é o campo visual mesmo do próprio anúncio, e você tenha uma boa estratégia de tráfego levando para uma página de tráfego direto para conseguir fazer vendas por lá. Só que as pessoas não sabem disso. Uhum. Aí as pessoas ficam esperando que o orgânico aconteça. E aí é meio que achar uma agulha no palheiro, você viralizar um Reels da vida. Então isso demora e as pessoas ficam querendo só publicar no orgânico e ficam esperando as coisas acontecerem. Demora muito. Demora demais. Inclusive eu ia te falar isso. Existem algumas empresas que optaram por não ter perfil na rede social. Em rede social alguma. A Lush, por exemplo, que é uma empresa de cosméticos vegana, inglesa, a Lush não está em nenhuma rede social. Então ela foca no próprio público-alvo e nas estratégias de marketing que a gente conhece desde Kotler até os dias de hoje. E funciona, e tem funcionado, porque a Lush ela tem capital aberto e as ações dela estão sempre crescendo. Então eu te pergunto, existe então essa grande possibilidade da gente também, de repente, optar por não ter rede social e investir numa outra estratégia? Sim, mas para o grande público é sempre mais difícil por questão de comunicação. Quando você vai partir para o marketing tradicional, é mais caro você ir para uma TV, você ir para um rádio, você ir para um outdoor. Mas quando você vai fazer uma estratégia no orgânico, por exemplo, nas redes sociais, você não gasta quase nada. É uma contratendência. Ela está indo para um mercado que está inexplorado por lá, mas ela está conseguindo vender. É igual, por exemplo, aquela vitrola do vinil. Isso. Então a gente tem hoje uma tendência que a gente está vivendo hoje a música do MP3, tudo, mas tem a contratendência da vitrola do vinil. Então sempre vai existir isso, sempre vão existir mercados para todos os públicos, todos os nichos, segmentações diferentes. Mas é importante que a gente consiga mesclar as estratégias. Tanto as estratégias do digital, as estratégias do tradicional. E é muito importante também que a gente entenda que não existe almoço grátis. Não adianta você ir para essas redes e ficar só no orgânico, esperando acontecer. Você vai ficar frustrado, vai demorar pra caramba para você ter resultados, e aí você vai colocar a culpa em todo mundo. E aí você não vai reconhecer que, cara, ou você acelera o seu processo para você conseguir ter resultados, ou você vai ficar remando contra um tsunami, né? Nem contra a maré. É verdade. Contra um tsunami, né? Porque todo mundo tem um lugar ao sol, mas para estender a toalha, você tem que ter um espacinho maior. Não é? Algumas tendências de marketing digital, Rafa, já se consolidaram, como marketing de conteúdos, vídeos, mobile marketing, big data e automação. O que vem por aí de novidade em termos de ferramenta de marketing digital? Olha, já tem muita coisa acontecendo desde a pandemia que muita gente não está notando. Mas, por exemplo, uma coisa que está acontecendo bastante agora, uma vertente que veio para ficar, é o live shopping. Então, você fazer vendas através das lives. Então, isso também já é um novo formato. Novo formato de conteúdo com vídeos mais curtos. Então tá vendo toda uma guerra silenciosa aí entre TikTok, Instagram e o próprio YouTube para reter a atenção das pessoas. Então é esse consumo cada vez mais rápido e mais dinâmico de conteúdo. E isso, de certa forma, tende a muitas pessoas a terem dificuldades de se adaptar ao mercado. Eu mesmo, eu confesso a você que eu tô tendo dificuldades em me adaptar para fazer, por exemplo, um Reels, uma dancinha. Pois é. Porque aí eu vejo a entrega muito maior,
nesse formato de conteúdo, enquanto um conteúdo em carrossel que você passa mais tempo para fazer tudo, você não consegue ter resultados. E aí você tem que ir se adaptando a esse mercado, esse dinamismo. Então o marketing de conteúdo está num conteúdo muito mais topo do funil, digamos assim, um conteúdo muito mais superficial para atração. E aí as pessoas estão buscando, que é uma nova tendência, até o Chris Anderson falou no livro dele, que é o free, né? Que é o conteúdo que agora vai ser tudo de graça. As pessoas estão começando a fazer o seguinte, beleza, eu vou passar conteúdo de graça, mas agora eu vou criar um perfil fechado só para alunos e eu vou destrinchar esse conteúdo mais. E aí eu cobro que uma recorrência, uma assinatura. Então isso tudo são as novas tendências para quem está nesse meio de produção de conteúdo. É importantíssimo a gente colocar isso, porque quantas vezes você vê, é um curso gratuito, é uma live, eu vou te ensinar a vender não sei o quê, mas na verdade uma introdução ao curso, ao produto da pessoa. Na verdade, é uma técnica de venda. Todo o mercado de lançamento que existe, que eu foco muito na atração de uma audiência, e dentro dessa audiência que eu capto, eu faço uma oferta de um workshop gratuito, um desafio, uma semana gratuita, uma aula gratuita. Isso. E dentro dessa live, dessa aula gratuita, eu trabalho elementos para fazer um pitch de uma oferta de vendas. Isso. E aí eu lanço um curso, eu faço uma oferta, e tem diversos formatos de lançamentos nesse mercado digital. Então, os profissionais que dominam isso, eles estão surfando a onda. E veja, isso aí nos Estados Unidos já está há muito tempo funcionando. E aqui no Brasil ainda tem mercado pra caramba para crescer. Tem muito mercado, tem muita gente fazendo conteúdos excelentes aí, cursos realmente muito bons, principalmente agora na pandemia, que os cursos presenciais, né, praticamente sumiram e todo mundo se adaptou. Então, o que eu acho importante a gente colocar aqui é que quem está buscando por conteúdo essencialmente gratuito não vai achar. Vai chegar numa hora que a pessoa vai ter que pagar pelo conteúdo bom. Não é? Para você ter acesso à informação de qualidade, a uma formação profissional, uma formação intelectual, e você vai ter que pagar por isso, como a gente sempre pagou a vida inteira por cursos, seminários, não é? Então acho que tem que entender isso também, né? É o conteúdo topo do funil. Então você chegar lá e vir um perfil no Instagram com muita dancinha, com muito conteúdo de Reels, ele não está aprofundando nenhum assunto. Mas qual o objetivo de marketing por aquilo ali? Ele tem o objetivo de trazer um alcance maior para atrair as pessoas e a partir daí ele retém uma audiência. Aí o que é que as pessoas estão fazendo agora? Beleza, eu vou lá, retenho essa audiência, faço uma oferta, vendo a minha comunidade. E na minha comunidade eu tenho um perfil fechado, com conteúdo fechado, com lives fechadas, com stories fechados, só para os alunos. Então essa é uma tendência muito forte que veio para ficar. E as pessoas, elas não percebem isso. Elas ficam tentando, achando, por exemplo, outro dia eu estava atendendo um dentista. O dentista estava bombando de ganhar seguidores, mas não estava conseguindo lotar a agenda. Por quê? Reels, dançando, fazendo dança. Aí vinha lá, pegava uma trend e ficava dançando lá. É legal para atrair, para alcançar pessoas, mas aí o objetivo de marketing dele é muito de alcance. E o objetivo de autoridade, de educação, para você conseguir engajar, você conseguir converter. Claro. Então, tudo isso você tem que mesclar numa estratégia de marketing forte para você conseguir ter resultados. É muito importante, né? A gente busca hoje todo tipo de serviço, todo tipo de prestação de serviço. A gente vai desde o chaveiro até o dentista, a gente procura, né? E a gente quer ver ali a pessoa trabalhando, quer ver o resultado, quer ver depoimento, quer ver uma série de coisas que deem aquela autoridade, aquela credibilidade àquela pessoa. Então, um dentista fica fazendo dancinha, como você falou, ele não converte. Ele não lota a agenda. Então, você precisa ver qual é a estratégia que de fato funciona para você. Agora, ele pode mesclar. Ele pode fazer uma dancinha para quebrar um pouco o paradigma do perfil dele, de conteúdo. Mas tem pessoas que ficam viciadas na entrega orgânica, do alcance de um Reels, por exemplo, e ficam só fazendo aquilo ali. Aí depois tem dificuldade de vender. E não pode, né? A gente ainda precisa muito da internet para converter, mesmo você tendo um negócio físico, mesmo que seu negócio não seja um e-commerce, não seja um serviço que você possa prestar pela internet, mas a gente precisa dele para vender, para sobreviver, digamos assim, né? E eu falei isso agora, mas eu queria te perguntar, existe algum produto ou serviço que não precisa da internet para vender?
Ora, quando a gente fala muito isso, não precisa na internet, fica até difícil a gente comentar hoje, porque com o lockdown na pandemia, os negócios que não estavam no digital, eles tiveram sérias dificuldades de vender. Tiveram muito até fechar as portas. Já aqueles que já estavam posicionados no digital, conseguiram muitas vezes alavancar as vendas, até vender mais. Então hoje, na atual situação, ainda existe sim mercadinho de bairro, padaria de bairro, mas se houver um outro lockdown, outro formato de fechar, de você não ter como comercializar, ele vai ter que recorrer para a internet, para o delivery, pro WhatsApp. Então é muito difícil você desvincular um negócio hoje sem ele estar, por exemplo, com o WhatsApp. Imagina um negócio que não tem um WhatsApp funcionando. Não dá. Então é muito difícil. E depois da pandemia, isso encurtou mais ainda os ciclos. Encurtou o caminho, né? Encurtou. E a tendência é que o mundo fique cada vez mais hiperconectado. A trazer a ponto que, por exemplo, o 5G está aí na portinha para entrar para a gente. O 5G é 20 vezes mais rápido do que o 4G de velocidade. Então a gente vai ficar muito, muito conectado. Ou a gente se adapta a esse mercado e começa a ir por digital, ou a maioria dos negócios que a gente está vendo hoje, eles não tem mais aí um horizonte de 3, 5 anos de vida. Não, a gente não tem, acho que assim, 6 meses, em 6 meses você consegue deixar algo obsoleto hoje em dia. Né, modinhas que surgem e de repente até em menos tempo do que isso você consegue. Então é muito importante que o empresário tenha isso em mente, que é importante ele ter uma presença digital, nem que seja institucionalmente no primeiro período, porque ele não tem às vezes recursos para fazer o marketplace. Mas ele já estando ali no institucional, a pessoa vai ligar para ele, vai entrar em contato pelo WhatsApp Business. De alguma forma a internet vai estar funcionando para ele. Se algum empresário ainda tem resistência de entrar para a internet, ele precisa rever esses conceitos urgentemente, porque não dá mais. Ou ele se adapta ou morre. Ou ele se adapta ou ele morre, né? Justamente isso. É um dinamismo muito grande do mercado. E a gente está na ponta, atendendo pequenos negócios, a gente está vendo a dificuldade que é digitalizar toda uma operação que foi a vida toda presencial e aconteceu a vida toda presencial. Aí depois da pandemia está todo mundo procurando, está todo mundo buscando como trabalhar os canais digitais. E é a bola da vez, você não pode ficar indo contra o sistema. Eu não vou contra o que está acontecendo, eu não posso chegar e dizer assim, não vou contra isso, contra aquilo outro. Está acontecendo, você precisa se adaptar. Não tem muito jeito, né? E se eu quiser mais dicas digitais, eu vou aonde? Eu tô com o meu perfil lá, Dicas Digitais, né? A gente tá batendo aí 800 mil seguidores, tem os nossos canais no YouTube, TikTok, Pinterest e várias outras redes sociais. E eu sempre faço muito conteúdo para ajudar as pessoas, né? Cada conteúdo meu é como se fosse um presente, uma pequena vitória, uma pequena transformação para a audiência. E quando eu vejo as pessoas que me acompanham nas palestras que eu faço, nos eventos que eu faço, aquela pessoa que chega lá e me encontra, Rafa, eu tava numa live sua, eu tava num evento seu, no que você falou, eu coloquei em prática e deu certo e tal. E eu sempre fico muito feliz. Então a nossa missão justamente é ajudar as pessoas nesse processo de digitalização do mercado. E aí, Rafa, quais são as novidades? O que você traz aí de bacana pra gente? Olha, Dani, eu tô fazendo agora um reality show bem legal com o pessoal da Multishow, do Globoplay, que ele já tá indo ao ar às sextas-feiras, sempre 8 horas, que são uma disputa. O nome do reality show é O Plano é Esse, e é comandado pela Dani Suzuki, e a gente foi convidado para ser um mentor de marketing e vendas. E dia 22 de outubro vai ao ar o meu episódio, onde eu vou mostrar como os pequenos negócios podem utilizar a internet para fazer grana, para vender. E eu passei 2 dias lá gravando com o pessoal da Multishow, um negócio bem massa mesmo. Olha que bacana, gente, de Alagoas para o mundo, né? A gente já tem você, Paulo Tenório, eu só tenho convidados ilustres. Só tá com as feras. Só com as feras. Que legal, sucesso para você, Rafa. Muito legal, Dani, brigadão. Que maravilha. Rafael, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto que está surgindo aí, né, entre os formadores de conteúdo, né, e profissionais de marketing digital. A gente talvez enfrente isso um dia, então a gente tem que estar preparado para não ser mais pego de surpresa como a gente foi pela pandemia, né? Pode acabar uma rede social, pode acontecer uma outra pandemia, pode o mundo se tornar mais digital do que enfim, tá? Então a gente precisa estar sempre na vanguarda. E como é que a gente está na vanguarda? Buscando conhecimento.
Então é sempre importante estudar, buscar o que está acontecendo, ler muito, porque o marketing digital, o digital em si é muito dinâmico e você precisa realmente estar acompanhando todas as tendências. Com certeza. Rafa, muito obrigada pela sua presença aqui no Marketeando e até a próxima. Até a próxima, Dani. Obrigado, pessoal. Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marketeando por aí. Viajar, fazer roteiros culturais e gastronômicos é tudo de bom. Fazer isso tudo com muita segurança é melhor ainda. Por isso, quem vive do turismo e da gastronomia precisa continuar cuidando das pessoas para fortalecer os negócios. O Sebrae preparou um guia completo com os protocolos de saúde para orientar cada setor. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.